Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago falando a respeito da sabedoria, ele nos diz que porque o que duvida, ou melhor, ele fala para pedir com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Temos falado muito recentemente sobre a questão da onda do mar. E hoje, falando um pouco mais sobre esse tema, falar mais sobre como surge a onda do mar. É claro, eu não estou aqui para dar uma aula de onda, né? Mas para tentar fazer com que você entenda o que está sendo falado. Porque ele fala que o que duvida é semelhante à onda do mar. Mas a pergunta é, como é que surge a onda do mar? Como é que nasce a onda do mar? Como é que vem a onda do mar? A onda do mar, ela vem por conta do vento, né? O vento forte, quando ele, digamos, ele sopra ali na superfície do mar, ele forma ondas. E quanto mais intenso, quanto mais forte o vento, maior a onda. E a onda vai e se arrasta por um certo período de tempo. Então é assim que nasce a onda. A onda vem do vento. Então, e Tiago fala que a pessoa que duvida é semelhante à onda. Você vê que a onda, para ela poder existir, para ela poder acontecer, digamos assim, ela depende do vento. Então, se o vento vier e soprar, vai ter onda. Mas e se não tiver vento? Também não vai ter onda. Então, perceba que a onda é algo que depende de uma coisa para poder existir, para poder estar ali. Se isso não vier, ela também não vai estar ali, ela também não vai existir. E Tiago fala que a pessoa que duvida é como a onda do mar. Então você vê, a pessoa que duvida, ela é como a onda, que precisa de alguma coisa para poder permanecer. Você vê que o vento, duas coisas a dizer sobre o vento. O vento é algo que passa, o vento não é algo que permanece, na verdade. O vento é algo que passa. Você vê o vento soprou e foi embora. O vento vai. Não é algo que fica ali, né? É algo que passa. E o vento também é algo que nem sempre tem. Por exemplo, tem hora que tá ventando e tem hora que não tá ventando. Quando estiver ventando vai ter onda, quando não estiver ventando não vai ter onda. E o vento é algo que passa também. Usando essas duas situações para falar da situação de muitas pessoas que têm sido como a onda, têm dependido de algo para poder permanecer na presença ou para poder permanecer dentro de uma igreja. E aquela pessoa que, por exemplo, falando primeiro da pessoa que depende daquilo que passa, é aquela pessoa que depende de emoções, depende de que as coisas venham dar certo, depende de que as coisas venham acontecer. E se tudo isso acontecer, ela vai estar ali, ela vai permanecer ali. Mas se nada disso acontecer, ela vai fazer o quê? Ela vai sair. Então, quer dizer, é algo que sustenta ela, é algo que conserva ela, mas é algo que passa. Por exemplo, a emoção vem, mas daqui a pouco a emoção vai embora. Hoje eu senti, mas amanhã eu não sinto mais nada. Hoje aconteceu, mas amanhã não vai acontecer. Ou amanhã pode não acontecer. Hoje deu certo, mas amanhã pode não dar certo. Então veja que são coisas incertas. Não é uma garantia, por exemplo, que tudo na sua vida vai dar certo. É verdade. Então, a pessoa se apoiar, né, nessa questão de acontecer ou não acontecer, de dar certo ou não dar certo, é um alicerce instável. Porque nem sempre vai dar certo, nem sempre vai acontecer, nem sempre a pessoa vai sentir, nem sempre. E se ela se apoia nisso, se ela fundamenta a sua fé nisso, o que vai acontecer quando não acontecer?
que vai acontecer quando não dá certo? O que vai acontecer quando ela não sentir? Ela vai embora, ela vai sair fora. Por quê? Porque é aquilo que sustentava ela. Uma coisa que não era garantida, uma coisa que não era certa. Quer dizer, a permanência dela dependia de algo incerto. Algo que ela não sabia se iria vir ou não. Mas ela sustentou a sua vida espiritual sobre aquilo. Ela sustentou a sua vida sobre aquilo. Ela colocou a sua vida sobre aquilo. Ela colocou a sua permanência sobre aquilo. E aí, chega um momento, ou chega um tempo que aquilo deixa de vir. Aquilo trouxe a pessoa, a emoção trouxe a pessoa, as coisas dando certo trouxe a pessoa, as coisas acontecendo trouxe a pessoa para aquele lugar. Mas do mesmo jeito que aquilo trouxe, aquilo leva ela embora. Quando deixa de acontecer, quando não tem mais emoção, quando as coisas param de dar certo. Quer dizer, ela veio porque as coisas estavam dando certo. Ela deixou de vir porque as coisas pararam de dar certo. Ela veio porque as coisas estavam acontecendo. Ela deixou de vir porque as coisas pararam de acontecer. Ela veio por causa que ela estava sentindo alguma coisa. Ela deixou de vir porque ela parou de sentir. É como o vento, né? O vento traz a onda, mas o vento também leva a onda embora. Então isso trouxe a pessoa. Mas a hora que isso foi embora também, isso levou a pessoa. Por quê? Porque era isso que sustentava ela na presença de Deus. E esse é o primeiro tipo de pessoa. O tipo de pessoa que o que sustenta ela é uma coisa que passa. É uma coisa que não permanece. E porque é uma coisa que passa e não permanece, ela também acaba sendo alguém que não permanece. Porque o que sustenta ela é algo que passa. Como o vento. E existe também outro tipo de pessoa, que é sustentada por aquilo que nem sempre estará ali. Como exemplo que demos aqui, o vento é uma coisa que nem sempre tem. Ora está ventando, ora não está ventando. O vento não é algo que está sempre ali, não é verdade? Nem todo dia tem vento. Nem todo dia está ventando, não é verdade? E a onda no mar depende do vento para poder existir, para poder acontecer. E assim, muitas pessoas, elas dependem de algo que nem sempre vai estar ali. Que nem sempre vai ter bênçãos. Agora, tratando mais de pessoas e coisas, né? É a pessoa que é sustentada por aquilo que ela conquista, sustentada por bênçãos. Então, quer dizer, ela é sustentada por essas coisas. Coisas que nem sempre vão estar ali, mas é o que sustenta ela. Então, enquanto tiver, ela vai estar ali. Mas a partir do momento em que não tiver mais, ela também não estará mais. Você vê que o vento, ele depende do tempo. O vento, ele depende do tempo. E o tempo está frequentemente mudando. Você vê, ultimamente, nem se fala, né? Você vê várias estações do ano no mesmo dia. Frio, calor, no mesmo dia. Então, quer dizer, o tempo está frequentemente mudando. Então, o tempo não é uma coisa certa. O tempo, ou melhor, o vento não é uma coisa certa. O vento é uma coisa incerta. E são coisas incertas que têm sustentado a maioria das pessoas. Mas o que vai acontecer com essa pessoa cedo ou tarde? Ela vai acabar saindo. Porque o que está sustentando ela é uma coisa incerta. Não é uma coisa que lhe garante permanência. É uma coisa que vai deixá-la ali por um tempo. Mas daqui a pouquinho aquilo está levando ela embora. A conquista trouxe ela, mas depois que não veio mais a conquista, aquilo levou-a embora. Enquanto as coisas estavam acontecendo, ela estava ali. As coisas deixou de acontecer. Ela saiu dali. E também tem um outro caso, né? Que a pessoa é trazida à presença de Deus por um sofrimento, por uma dor, por uma situação difícil. Mas eis que tudo isso passa, né? Como um vento. Esse momento difícil da vida dela passa. O que ela faz? Ela dá as costas para Deus e vai embora.
como o exemplo do rapaz uma vez que estava sendo ameaçado de morte por conta de dívida de droga. E ele foi para a igreja, se batizou e tudo mais. Aí a hora que passou a ameaça, sabe o que ele fez? Meteu o pé. Meteu o pé. A hora que a ameaça de morte passou, a hora que o perigo passou, ele meteu o pé. Quer dizer, o que trouxe ele foi uma coisa que passa. E assim que aquilo passou, ele voltou para onde estava. Então, infelizmente, muitas pessoas têm agido dessa forma, supondo que estão sendo espertas, supondo que estão sendo sábias, supondo que estão sendo inteligentes, estando ali por algum tipo de interesse. Mas a pessoa não permanece. Será que ela está sendo inteligente? Será que ela está sendo sábia? Será que ela está sendo sensata? O sofrimento não é de Deus, o sofrimento é da própria pessoa. A dor não é de Deus, a dor é da própria pessoa. Porque não há vida longe dele. Quem se afasta dele se afunda. Quem se afasta dele se destrói. Não fica melhor. As coisas não melhoram, só pioram. A pessoa desce, ela não sobe. Então quem que está sendo esperto nessa situação? Quem está sendo inteligente nessa situação? Será que a pessoa realmente está sendo esperta? Será que a pessoa realmente está sendo inteligente? Cada ida e vinda que ela faz, ela volta pior. Ela estava com o braço quebrado, por exemplo. Só um exemplo. Ela chega ali com o braço quebrado. Aí ela sai e volta de novo, volta com o braço e a perna quebrada. Aí sai e volta de novo, volta com as duas pernas quebradas e o braço quebrado. Aí sai e volta de novo, daqui a pouco vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê dessa pessoa? A cada ida e vinda, meu, ela volta pior. Mas por que está acontecendo isso? Porque o que está sustentando ela é algo como o vento, que ora tem, ora não tem, que ora está ali, ora não está ali. É isso que está sustentando ela. Algo que muda o tempo todo, algo que se alterna, algo que se altera, algo que é volátil. É isso que está sustentando ela. Enquanto a pessoa ficar nessa, vai ficar nessa brincadeira aí. Mas é como falamos, vai chegar uma hora que vai sobrar o quê? Vai chegar uma hora que vai sobrar o quê dessa pessoa? Não vai sobrar mais nada. E aí o que acontece? A pessoa morre e se perde. Aí o problema é definitivo, é eterno. Então, eu preciso te perguntar, o que tem sustentado você? O que tem trazido você até Deus? Talvez as emoções, talvez os bons momentos, os bons acontecimentos, talvez o momento de aperto. Alguma coisa tem trazido você até Deus. Porque não é possível que a pessoa venha até Deus por acaso, né? Ninguém caiu de paraquedas. Alguma coisa te trouxe até Deus. Mas o que você precisa se perguntar é: isso aqui que me trouxe vai me sustentar? Porque a pergunta é: você quer só vir até Deus ou você quer se manter com Deus? Deus é só um mero. Deus é só um mero artifício para você? Ou ele é alguém que você quer na sua vida? Ou ele é alguém que você quer para você? O que Deus é para você? Porque disso depende da sua permanência. Se você quer usar Deus como um meio para chegar aos seus próprios fins, você vai acabar cedo ou tarde se perdendo. E quem vai ser prejudicado com isso não é Deus. Porque igual a nós, igual a mim, igual a você, tem mais de 8 bilhões de pessoas. Então, quando nós nos perdemos, quem perde não é Deus, somos nós mesmos. Porque Deus existe um só. Eu, existe 8 bilhões de eus, de você. Então quem perde é quem se perde. E Deus não se perde. Quem se perde somos nós. Então o que tem trazido você até Deus? Veja quais são suas razões, os motivos que trazem você até Deus. Porque Deus não é artifício. Deus não é meio, Deus é o fim. Ele deve ser o fim. Porque se ele for o fim, eu vou permanecer. E quem vai me dar bem não vai ser ele não, sou eu. Ele não precisa de mim, ele não precisa de nada de mim. Agora eu preciso de tudo dele, eu preciso especialmente dele. Tudo dele é ele.
Ele é o tudo. Ele é o melhor que Ele nos pode dar. Mais do que qualquer bênção. Ele é o melhor. Então, o que tem trazido você até Deus? Será que você é aquela pessoa que, quando você está sentindo alguma coisa, você está ali, mas daqui a pouco as emoções vão embora e você também vai embora? Enquanto as coisas estão acontecendo, você está ali. Quando para de acontecer, você não está mais. Aquilo te traz e aquilo te leva. Como o vento. O vento traz a onda e faz o que depois? Leva a onda embora. Mas a onda não tem escolha, você tem. A onda não tem opção, você tem. Você não precisa ser assim, você não precisa viver desse jeito. Porque, como falamos, a cada ida e vinda, tudo se torna pior. O sofrimento se torna maior. Para quem? Para você mesmo. Para você mesma. Então você tem a opção de mudar isso aqui agora. Se você quiser, é claro. Se você quer continuar vivendo desse jeito aí, de hora está ali, hora não está. Você quer ser trazido e levado, trazida e levada por alguma coisa. Você quer que o que sustenta você seja algo que nem sempre vai estar aí, seja algo incerto, seja algo que depende do tempo. Aí é uma escolha sua. Mas eu quero falar com aquelas pessoas que realmente querem permanecer. Eu quero falar com aquelas pessoas que querem chegar até o final do caminho e serem fiéis até o final do caminho. Eu quero falar com essas pessoas. Se você é essa pessoa e você não tem vivido da forma como deveria, o seu alicerce, o que tem sustentado você na presença de Deus, não tem sido aquilo que deveria, e você quer mudar isso, fale com Deus, rapaz. Fale com Deus nesse momento. Fale com Ele agora, faz a sua oração. Você que sabe que o que tem trazido você não é Deus, interesse em Deus em si, em coisas que vêm e vão, em coisas que ora estão ali e ora não estão, em coisas incertas. Se você quer mudar isso, fale com Ele agora. Faz a sua oração com as suas palavras. É dada a você uma chance, uma oportunidade de consertar isso, de mudar isso. Ele dá isso para você. Faça isso agora, nesse momento. E tome a decisão de priorizar a obediência incondicional à palavra de Deus. Independentemente do que está dando certo, independentemente do que está dando errado. Faça dele o Senhor da sua vida. Quando Ele é o Senhor, eu obedeço, independentemente de sentir ou não sentir, independentemente do que está acontecendo. Quando você decide fazer dele o Senhor, então Ele é o Senhor e você é o servo, a serva, e pronto, acabou. Está acontecendo, Ele é o Senhor. Não está acontecendo, Ele continua sendo o Senhor. Ele continua estando acima de mim. Estou sentindo, Ele é o Senhor. Eu não estou sentindo, Ele também é o Senhor. Ele continua acima de mim. Está dando tudo certo, Ele é o Senhor. Está dando tudo errado, Ele continua sendo o Senhor. É essa fé que nos sustenta, é essa fé que nos conserva de pé, é essa fé que nos mantém. A fé que não olha para a situação, a fé que olha para a escolha que foi feita um dia, de escolhê-lo como o Senhor da sua vida. Se você quer permanecer, você vai fazer essa escolha, porque é essa a única escolha que vai sustentar você na presença dele. A escolha de fazer dele o Senhor incondicionalmente. E você não vai ser aquela pessoa que vai ser trazida por alguma coisa e essa mesma coisa vai te levar depois, não. Você não vai ser essa pessoa, você vai ser aquela pessoa que vai estar ali e vai permanecer ali porque você tem um Senhor. E esse Senhor se faz presente na sua vida, porque você escolhe obedecer, porque você escolhe se sujeitar a Ele. Faça isso até o último dia da sua vida, para que você alcance a vida eterna no final do caminho.